O texto desta manhã, nesta véspera de Natal de 2023, o texto bíblico para o seu coração nesta manhã está em Gálatas, no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo às igrejas da região da Galácia. Gálatas, região esta que ficava na antiga Ásia Menor, hoje Turquia, aos Gálatas 4, versos 3 a 7. Gálatas 4, 3 a 7. Nós vamos focar então nesses versos nesta manhã, quando nossa mente está tão focada na data que se convencionou celebrar o nascimento de Jesus, o Natal, mas que também está tão ocupada com tanto que nada tem a ver com a vinda de Cristo. Momento crítico e necessário para ouvirmos a palavra do Senhor. Então, Gálatas 4, 3 a 7. Mas antes de ler Gálatas, eu vou ler um trecho em Gênesis capítulo 3. Vou ler na palavra de Deus, primeiro livro, Gênesis capítulo 3, versos 14 a 15. Lembrando que Gênesis quer dizer origem, começo. E então nos dá a origem do universo, nos dá a origem do ser humano, mas a origem de uma porção de outras coisas, principalmente a origem do drama humano, drama espiritual, essa luta do ser humano em lidar com a sua existência e vida enquanto peregrina neste mundo. Gênesis 3, 14 a 15, a narrativa de Deus conversando com Adão e Eva, logo depois que eles então fracassaram diante de Deus, romperam com Deus, procurando buscar uma autonomia da dependência de Deus para a sua direção de vida, direção espiritual, moral. E aí, entre as coisas que Deus fala, está assim registrado no verso 14. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. A quem Deus está falando e sobre quem Ele está falando aqui? Sobre a serpente, que é aqui a personificação do diabo. O livro de Apocalipse deixa isso muito claro, no capítulo 12, verso 9, fala do dragão. Em Apocalipse diz, este dragão é a serpente que no princípio, então, enganou o ser humano. Então Deus lança essa maldição sobre aqui a serpente, mas realmente o diabo, o maligno. Mas Deus continua no verso 15, dizendo: porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, da serpente, e o descendente dela, da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O diabo, então, há de causar muito dano ao ser humano, mas não é fatal. Você lhe ferirá o calcanhar, mas o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Fatal, derrota total. O descendente, não a descendência, mas o especificamente. Alguém já aqui em prometido para livrar o ser humano do seu drama neste mundo, drama íntimo principalmente, mas também exterior. Aí está a promessa desde o início, que vai atravessar o Velho Testamento todo. Os profetas vão falar sobre essa promessa de Deus. E agora então nosso texto para esta manhã, Gálatas 4, 3 a 7, o apóstolo Paulo escreve assim, receba a palavra do Senhor. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito
de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ouvimos a palavra do Senhor. 140 milhões de norte-americanos foram às compras ontem. Último dia do comércio aberto, e então esta multidão aí, quase metade da população americana, partiu para as compras. Um volume marcante para este ano, maior do que os outros anos, e então, qual é a explicação? A explicação é que eles deixaram o preparo para o Natal para a última hora. E há essa correria, esse volume enorme de pessoas comprando o que entendiam ser necessário para o seu Natal. Comprando alimento para fazer os pratos especiais, comprando os presentes que haverão de dar para os seus queridos, etc. Essa correria, porque o Natal não está preparado. O seu Natal está preparado? Ou alguém ainda aqui correndo hoje? Como é que está lá os pratos para a ceia, para o almoço, o jantar? Como é que estão os presentes lá, quem sabe à beira da árvore de Natal? Você preparou? Preparou mesmo? Deixe-me dizer que, não sei se você preparou, mas o Natal de Deus está preparado, plenamente preparado. Creio que o seu Natal nunca estará totalmente preparado. Por mais que você corra, no final, você sabe que não está totalmente preparado. Mas o de Deus está preparado e plenamente preparado. Será que o Natal que você prepara é o mesmo que Deus tem preparado? Talvez em alguns aspectos até sim. Mas sabe, preparar o Natal envolve o que nós vamos fazer no Natal. Envolve o que? Mas primeiramente envolve o porquê estamos preparando o que estamos preparando. É muito mais fundamental o porquê do que o quê. E aí talvez é que haja uma grande diferença entre o seu Natal e o de Deus. E que nesta manhã a palavra de Deus possa corrigir isto. Mas certamente este porquê é o que faz a enorme diferença entre o Natal que Deus preparou e aquele que está levando as pessoas à correria hoje e amanhã. Mas o que também de Deus, o que Ele faz, o que envolve no Natal, distancia o Natal de Deus totalmente daquilo que está sendo celebrado na cultura, não é verdade? Mas enfim, aqui está o texto, a palavra de Deus, dizendo que o Natal de Deus está preparado. Diz o texto que na plenitude dos tempos, frase-chave até intrigante, na plenitude dos tempos. Plenitude é a palavra que quer dizer quando está completo, quando está cheio, isto é, quando está tudo preparado, está pronto, plenitude. É na plenitude dos tempos, quando os tempos então estavam preparados, prontos, aí Deus então há de se manifestar, trazendo o Natal. Que plenitude é esta? Teologicamente, nós temos que dizer que não sabemos realmente tudo sobre isso, ou talvez não sabemos nada, porque envolve principalmente o quê? A visão de Deus, da hora e do momento. E Deus, então, na sua onisciência e na sua soberania, entende que aquele era o momento. Não, o momento que Deus escolheu não é este Natal nosso de 2023, também não foi de 2022, não foi também de 4 séculos antes de Cristo, foi exatamente o ano e o dia em que Cristo nasceu. Deus disse, agora é a hora,
Agora é a hora. Na sabedoria eterna dele, disse: agora é a hora. Algumas coisas que chamam a atenção e que os pensadores, intérpretes até especulam, que há alguns aspectos do próprio mundo que nos indicam que realmente foi uma hora oportuna quando Deus escolheu. O mundo chamado conhecido estava debaixo do controle do Império Romano. E então acontecia aquilo que se chama até hoje de paz romana. Estava estabelecida a paz romana. O Império Romano foi conquistando os povos e então colocou uma ordem. É verdade que era uma paz e uma ordem debaixo de um controle autoritário, debaixo do pé dos soldados romanos. Mas não havia bagunça, desordem, levantes, ainda que todo mundo podia sentir-se um tanto reprimido, dominado, mas havia esta paz romana através do chamado mundo conhecido. Então, isto é algo que tornava o mundo oportuno para a vinda de Jesus Cristo, porque havia o sistema de estradas romanas. Estradas romanas, é impressionante como você olha o mapa das estradas romanas, desde a África, passando ali então pelo Oriente Médio, avançando para a Europa, Grécia, passando pela Turquia hoje, que seria hoje, Grécia, sobe para a Europa toda ali, chega até a Inglaterra e um pouco além, enfim, estradas, como tudo estava sob o controle militar de Roma, havia paz romana e eles foram muito hábeis em construir estradas, então ao ir e vir, a comunicação entre os povos se tornou algo viável. Então havia uma interação muito grande das pessoas indo e vindo. As estradas eram seguras, porque o poderio militar romano garantia a segurança das estradas. Mas também havia acontecido no mundo algo muito interessante. Antes do Império Romano se levantar, qual foi o império? Foi o Império Grego, que Alexandre o Grande construiu, partindo ali do que chamaríamos de Grécia hoje. Ele saiu para conquistar grande parte do mundo. Mas a conquista dele não foi só do poder militar. Alexandre trabalhou para levar a cultura grega para os povos, um dominar cultural. E entre as coisas que foram levadas, nós conhecemos coisas até hoje, a influência desse ato de Alexandre permanece. Há tanta coisa grega no nosso meio, por exemplo, a questão das Olimpíadas, as ginásticas, o teatro, e podemos falar de tantas outras coisas, a retórica, mas a língua grega, esta língua grega que vai se tornar então a língua de comunicação entre os povos. Chega o momento que o Império Grego cai e o Império Romano toma o lugar dele, mas esta língua estabelecida como a língua franca, a língua de comunicação entre os povos, permaneceu mesmo no Império Romano. Então o domínio é romano quando Jesus nasce, a paz romana está lá, as estradas estão colocadas e os povos vão daqui para lá. E há uma língua para se comunicar entre os povos, uma língua internacional, o grego. Mas também os gregos criaram os seus deuses, o panteão grego, os deuses do Olimpo. Quando os romanos surgem, eles adaptam os gregos romanos para eles. Esses deuses, tanto gregos como romanos, eram criados muito à semelhança do ser humano. Eles eram muito humanos, eles tinham caprichos, conveniências, tinham imperfeições. E a esta altura já havia então um esgotamento desses deuses mitológicos quando Jesus nasce. Mas também, quando Jesus nasce, séculos haviam se passado quando Israel viveu todos os dramas em relação a seu relacionamento com a lei de Deus e experimentando sempre o fracasso. E haviam passado, inclusive, pelo exílio, algo terrível, quando foram dominados pelos babilônios e foram exilados, retornaram para Israel, para a reconstrução, mas eles percebem que a reconstrução de Israel, conforme prometido pelos profetas antes do exílio, quando eles voltam, se realiza em parte, mas não plenamente.
E aí, então, mais do que nunca, cresce a expectativa da vinda do Messias, quando, então, realmente restabeleceria Israel. Há no povo de Israel, neste momento, quando Jesus nasce, um anseio pelo Messias, o libertador de Israel. Por isso que Jesus muitas vezes é questionado, é você o Messias ou não? Porque havia expectativa, estava lá. Então, na plenitude dos tempos, podemos ler, sim, até especular, quem sabe, que há uma condição aqui do mundo muito propícia. Comunicação entre os povos, possibilidade de ir e vir. Então Jesus nasce e o Evangelho pode se espalhar. Há a língua grega franca, então os livros, os escritos do Novo Testamento, na língua grega, é possível se comunicar e espalhar a mensagem do Evangelho. E os povos vivendo debaixo dessas mitologias, e até o esgotamento da filosofia grega, então é um campo propício para o Evangelho. Enfim, seja o que for, na plenitude dos tempos, tempo de Deus, Deus não acordou uma manhã e pensou, acho que hoje eu vou mandar meu filho. Não, na plenitude dos tempos. Algo que Deus planejou, analisou, na hora certa, Natal preparado. Deus preparou o Natal. E aí o preparo dele avança. Quem vai tornar esse Natal viável? Quem? Lá na sua casa, quem é que torna o Natal viável? Quem é aquele que realmente organiza, convida, vê que esse traz aquele prato, que esse com aquele prato? Tem sempre toda a família, tem alguém ali no comando do negócio, não acontece. Quem torna, então, executa o Natal que Deus preparou? O viabilizador foi designado. Diz o texto, enviou o seu filho. Enviou o seu filho. Deus disse, agora é a hora. E então, vocês, seres humanos, se virem, porque chegou a hora agora, vamos lá. Não, Deus enviou o seu filho. E o Natal de Deus é preparado, só acontece porque Ele envia o seu filho. Porque eu e você não poderíamos jamais preparar e executar o Natal de Deus. Jamais. Deus envia o seu filho. Agora note bem essa expressão. Ele envia o seu filho. O que isso nos diz? Nos fala da pré-existência de Jesus Cristo. Jesus não surge, não passa a existir no Natal, na manjedoura. Ele já existia antes. Deus enviou o seu filho. A pré-existência de Jesus Cristo, isto já nos chama a atenção aqui. Mas diz aqui que ele é filho de Deus, o seu filho, filho de Deus. Isto nos diz então que ele é divino. Quando nós entendemos todas as escrituras no Testamento, vamos compreender que ela nos fala do Deus triuno, a trindade, como os teólogos definiram, palavra que não está no Novo Testamento, não está na Bíblia, não, um termo técnico dos teólogos, mas para refletir o que é que as escrituras falam de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então um Deus, somente um, mas que coexiste em três pessoas. E nesse texto aqui, se você leu com atenção comigo, você deve ter notado que aqui surge o Deus Pai e surge o Deus Filho, enviou o seu Filho, e mais, no final do texto que lemos, envia o seu Espírito, o Espírito Santo. E aí a Trindade já surge aqui somente nesse texto. Mas, Filho de Deus, não filho no sentido de que Deus gestou, não no sentido de que Ele gerou. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, Filho unigênito. Essa palavra unigênito não é que é gerado, gestado. Unigênito quer dizer do mesmo gênero. Então, filho nesse sentido, verdadeiro Deus enviado a nós. E Deus então envia Jesus Cristo. Deus não envia um anjo. Deus não envia um grupo de seres que Ele achava que deveria ser interessante. Deus também não escolhe um ser humano entre nós,
alguém como nós somos, ou 2 ou 3, e diz, vocês vão preparar o Natal. Não, ele envia o seu filho. Que envio, que viabilizador do Natal na escolha de Deus. Agora, diz também que ele enviou o seu filho nascido de mulher. Nascido de mulher. E agora nós temos aqui o mistério e a beleza, a maravilha da encarnação. O Filho pré-existente, Deus da eternidade, é aquele que vem nascer no Natal, tomar a forma humana. Deus vem para se identificar conosco plenamente. Verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Verdadeiro homem, Jesus Cristo. É este o enviado. Ele vem para tomar a forma humana. Em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 7, o apóstolo Paulo coloca isso da seguinte forma: seja de vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Antes, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Este esvaziar aí, quando toma a forma humana, Deus em Cristo toma a forma humana e escolhe viver na limitação humana em muitos momentos e aspectos, na sua plenitude como ser humano. E aí está então Deus preparando o Natal, envia seu Filho e envia para chegar perto, muito perto, ser um de nós. Que maravilha! Mas também diz, nascido debaixo da lei. Ele nasce na condição que eu e você vivemos, a lei de Deus, a lei santa, tão implacável, que nos leva à condenação. Jesus Cristo nasce debaixo desta mesma condição, porém, sem entrar em condenação, como um de nós, ele vive a vida perfeita e irrepreensível diante da lei de Deus. Aí está o Natal com o viabilizador que Deus designou, o seu Filho. Enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E a condição então agora está toda propícia e adequada para o Natal de Deus. Cristo nasce de mulher e nasce debaixo da lei para se identificar conosco plenamente e poder ser a nossa substituição, o nosso vicário, quando chega à cruz. E então o Natal, preparado por Deus, enviou o seu Filho na plenitude dos tempos e o presente veio. O presente veio. A dádiva, não o que é de justiça, não o que é dívida, mas dádiva. A dádiva foi-nos presenteada. Diz o texto que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir ou redimir, para redimir os que estão debaixo da lei. Aí está a grande obra do Natal. A grande dádiva. A grande dádiva do Natal não é que Deus deu o seu Filho, enviou o seu Filho, mas que Ele enviou o seu Filho para nos redimir. Nos redimir. Palavra forte. Redimir. Ele veio para nos resgatar. Resgatar do que? Diz o verso 3 que nós lemos, nós todos estávamos escravizados. Isto mesmo, debaixo da lei e andando nos nossos caminhos, que são contrários à lei, fracassando aqui e ali em pensamento e atos, diante da perfeição, da santidade de Deus, da moral de Deus, fracassando, estávamos escravizados, e aí uma escravidão da lei, porque
A lei, então, porque nós fracassamos, se torna um grande acusador, nos coloca debaixo do peso da condenação. Condenados estamos diante de Deus, eternamente condenados. Mas agora diz que Cristo veio, o Filho foi enviado para nos resgatar desta escravidão. O conceito aqui é da alforria. Você que estudou, por exemplo, a história do Brasil, ouviu falar em alforria. O que era alforria? Nós tivemos a escravidão no país aqui. E havia escravidão no tempo aqui, quando Jesus nasceu. O que é alforria? Um escravo era nascido para a escravidão para a vida toda, a não ser que alguém pagasse o preço para libertá-lo. Isto podia ser feito às vezes pelo escravo, o que era bem remoto e difícil, mas acontecia. Ou o próprio dono do escravo decidia libertá-lo e então sofrer a perda do valor do escravo, que ele havia sido comprado, ele tomava o prejuízo. Ou um terceiro, que se compadecia por qualquer outra razão, tomava o dinheiro do seu bolso, comprava o escravo e dava liberdade para ele. Alforria. É essa expressão que é usada aqui no Novo Testamento, era exatamente a palavra que era usada para ir-se ao mercado, por exemplo, comprar um escravo. Alforria. Redimir, resgatar. Estávamos então debaixo dos nossos fracassos, debaixo da lei, debaixo da acusação, sofrendo aqui, ali, dentro de nós, e aí então Deus enviou o seu Filho a fim de redimir. Louvado seja Deus por essa redenção. João 3,16, mais uma vez, diz o quê? Deus amou o mundo, isto é, a humanidade, de tal maneira, de tal modo, que Ele deu o seu Filho. Para quê? Todo aquele que nele crê, e somente aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Não pereça, não permaneça nessa condenação eterna, mas tenha a vida eterna, isto é, a vida com Deus agora e para sempre. A dádiva de Deus, esta dádiva que vem então a nós, essa dádiva presenteada. O profeta Isaías, que profetizou por volta de 700 anos antes de Cristo, falou muito sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, essa promessa. E olhando então para o futuro, ele diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas note, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, dádiva. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Natal de Deus está preparado. O viabilizador já foi designado e ele veio. Veio tão próximo, tomou a forma humana e entrou debaixo da situação que nós vivemos no nosso fracasso para poder ir à cruz por nós. E então fez a redenção. O Natal, nunca se esqueça, pare de ser completo. O Natal de Deus vai da manjedoura à cruz. 2 instrumentos feitos de madeira na época, da manjedoura para a cruz. O Natal nunca será o Natal de Deus. O Natal será sempre muito pobre, humano, superficial, até medíocre, se ele for o Natal que separa a manjedoura da cruz. Somente vamos olhar para o Natal, a manjedoura, e entender a sublimidade, o significado de tudo isto, a transcendência, se nós olharmos para a manjedoura e também vermos a cruz. Nasce debaixo da lei, nasce como um ser humano, para então poder tomar o nosso lugar e nos dar a redenção. Lá na cruz houve a redenção, fomos resgatados dessa escravidão, dessa condenação, porque Cristo pagou a alforria.
Ele nos libertou das garras da condenação e da escravidão diabólica. Então o Natal está preparado, o Natal de Deus está completo. E aí então é possível o grande congraçamento familiar. Natal envolve sempre o congraçamento familiar, geralmente envolve. E não poderia ser diferente, porque o Natal que Deus preparou e executou envolve o congraçamento familiar, mas um congraçamento familiar único, que nenhuma família consegue viver e ter como Ele faz, como Ele preparou. Diz aqui que Cristo, então, veio, o Filho veio, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de nos redimir, e Ele continua, para quê? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isto mesmo, o grande congraçamento familiar com Deus acontece a partir de Cristo, depois desta redenção, depois que somos redimidos por Cristo, o seu sacrifício na cruz, e então nós somos adotados por Deus como filhos, simplesmente filhos de Deus. Isto acontece somente em Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, aquele grande primeiro capítulo que vale a pena ser lido com frequência, nos versos 11 e 12, o que João, o apóstolo, diz, falando de Jesus Cristo: Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, os que creram no seu nome, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente em Jesus Cristo me torno filho de Deus. De forma popular, é dito por aí que todos são filhos de Deus. Mas, teologicamente, do ponto de vista bíblico, não é verdade. Todos são criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, sim. Mas somente criaturas. Passamos a ser filhos de Deus somente no encontro com Deus, nesse Natal que Ele preparou, que envolve o seu Filho chegar à minha vida, com a sua redenção, me tirando da escravidão, do pecado dessa vida que eu vivo. Como Adão e Eva lá no começo tentaram viver na autonomia de Deus, seguindo os meus próprios pensamentos e vontades, pensamentos da cultura, dos amigos, do que está aí. Quando eu sou liberto disto, sou redimido disto, essa acusação que eu vivo, essa condenação por adotar esses caminhos. E então agora sou adotado como filho, porque Cristo é a minha alforria. Caí em mim mesmo, na minha distância de Deus, senti o peso disto, vi a minha escravidão e clamei pelo perdão do Filho. Aos que creram em seu nome, e somente aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mais uma vez, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer, não para todos, mas para aquele que nele crer, tenha a vida eterna. O Natal de Deus está preparado, mas ele chega a ser seletivo. Quem é que vive e realmente tem o Natal que Deus preparou? Você pode dizer, eu já criei, eu sou filho de Deus em Jesus Cristo mesmo, ou não? Aí está Deus então criando esta grande família dele, esse congraçamento familiar. Ouvi um entrevistado uma vez responder a seguinte pergunta que foi dirigida a ele: o que há de melhor no Natal? O que você diria? O que há de melhor na experiência do Natal? E ele disse: família, família. E aí o entrevistador fez a pergunta ao contrário: e o que há de pior no Natal? Ele respondeu: família. E talvez você diga a mesma coisa nesta manhã. Sabe, na família de Deus, ainda há eu e você em Cristo,
sendo trabalhados por Deus, e nem sempre somos muito fáceis uns para os outros. Mas por que nós continuamos nos congraçando e continuamos juntos? Por causa do Pai e do Filho, porque fomos redimidos. Ele nos atrai para si, nos atrai quando chegamos perto dele, porque nós resistimos, somos dele, somos filhos. Eu encontro você também do meu lado, que foi atraído, e você também. E nós não conseguimos sair desse congraçamento. Porque a força de quem Deus é, e é em Cristo Jesus por nós, é que nos sustenta juntos. Mas esse congraçamento, ele é um congraçamento que ainda será vivido na eternidade, quando eu não serei tão difícil de você suportar, e nem você para mim. Porque a obra de Deus que Ele está realizando quando estamos à sua volta, estará completa. Glorificados seremos. Então, não mais o pecado, não mais o diabo, é em nós e na nossa convivência. Mas continuamos nesse congraçamento familiar. Por quê? Porque nós fomos adotados para que recebêssemos a adoção de filhos. Veja a razão, o propósito do Natal que Deus preparou. E mais, quando Ele nos redime em Cristo Jesus e diz que nos adotou como filhos, Ele nos dá a sua presença na pessoa do Espírito Santo. Ele enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E o Espírito Santo diz, clama, Abba, Pai. O Espírito Santo ministra a nós a nossa limitação, a nossa fraqueza. Romanos 8 coloca isto muito bem. Nós nem sabemos orar. Quem completa a nossa oração é o Espírito Santo. E há esse clamor em particular, Abba, Pai. Duas palavras que querem dizer a mesma coisa. Abba, Pai. Abba no aramaico. E aí o Pai, tradução do grego. Mas Abba é importante para nós. Por quê? Bem, porque tantas vezes na Bíblia há uma tradução, ou então, nesse caso, a igreja passou a usar as duas palavras para Pai, no aramaico e no grego, o mesmo sentido, porque a igreja estava se tornando já uma igreja não restrita ao judaísmo, aos judeus, mas já tinha se espalhado pelo mundo, e o mundo que falava o grego e não o aramaico. Então a igreja já era, nessa altura aqui, uma igreja de duas línguas. Mas enfim, Abba em particular é importantíssimo, porque a palavra Abba no aramaico não é simplesmente pai, mas a expressão da intimidade. Talvez algumas famílias seria papai, não é simplesmente pai, mas da intimidade. O Espírito Santo nos traz essa intimidade com Deus. Nós somos verdadeiros filhos. E aí nós encontramos então nesse texto a maravilha desse duplo envio. Deus o Pai faz um envio duplo. Primeiro Ele envia o seu Filho, enviou o seu Filho nascido de mulher, e depois então que nos redime nesse Filho, Ele novamente faz outro envio, enviou o Espírito Santo aos nossos corações, que é o selo, que é a proteção que fecha-nos. Sou de Deus agora e para sempre. Deus está em mim pelo próprio Espírito Santo, intercedendo por mim, me fortalecendo, verificando que eu não venha ao fracasso, mas que eu continue sempre, sempre neste caminho eterno, este congraçamento familiar, porque o Espírito Santo está em nós. E é tremenda a consequência de sermos filhos, porque Ele vai dizer, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, você também se tornou herdeiro. Herdeiro. E nos tempos bíblicos, era comum herança ir apenas para o primogênito. Mas agora é-nos dito que tudo aquilo que Deus tem em Cristo para nós é dado a todos nós. Não é dado a este porque ele é o mais importante entre nós, e a nós outros não é dado nada. Não é dado àquele somente porque ele tem algum significado maior para Deus.
ele é um tipo de um primogênito, tudo para ele. Não, todos nós somos herdeiros de tudo que Deus realizou em Cristo Jesus, tudo é nosso. Deus nos deu a vida com Ele, a paz com Ele em Cristo, o significado nesta vida com Ele, o sentido eterno para a vida, a comunhão e a força de Deus enquanto caminhamos neste mundo tão sofrido e difícil. A nossa vida tem todo um sentido, porque somos herdeiros. Tudo que Deus fez em Cristo é nosso. O Natal está preparado. O Natal que Deus preparou. Como é que está o seu Natal? Está preparado? Está preparado? O Natal de Deus está preparado, é verdade. Mas não se esqueça. Está preparado somente para escravizados. Segundo o texto bíblico. O Natal de Deus está preparado somente para escravizados. Você é escravo? Não? Você está dando um jeito em tudo, está bem com você, é assim? Você é perfeito, não é? Faz muito bem. Então não é para você, Deus não preparou o Natal para você. O Natal é para aquele que sentiu o peso no seu coração de fracasso diante de Deus, da perfeição da lei dele, da santidade de Deus. O Natal é para aquele que disse: ou Deus me liberta, ou estou condenado para sempre. Para aquele que enxergou a si mesmo como Deus enxerga cada um de nós. Somente quando você sentir-se escravizado, você chegar à verdade de quem você é e parar com as ginásticas e dramas para esconder. Estou em paz, está tudo bem. Está mesmo. Está tudo resolvido diante da eternidade. Não tem problema. Aliás, quem tem medo da morte, quem sabe aquelas explicações assim. É preciso cair em si. Sou um escravo. O Natal que Deus preparou é somente para aquele que sentiu de tal forma a sua escravidão, que correu para o designado de Deus, aquele que viabiliza o Natal, a grande libertação. Olhou não somente para a manjedoura, mas olhou para o Cristo na cruz e disse: Ele fez por mim, Ele pagou, está pagando a minha culpa, a minha condenação, que eu tanto careço. E por ela eu clamo, por essa dádiva de Deus, essa dádiva presenteada eu clamo: ó Deus, Cristo por mim, porque eu não posso nada. E então recebo esse perdão que eu não mereço. Todo o meu orgulho cai por terra e humildemente eu digo: me perdoa, recebo o teu perdão em Cristo. E então ali eu sou redimido para Deus, torno-me um filho dele, a família dele, hoje e para sempre. Somente quem chega a esse ponto e diz: eu sou um escravizado, e então que se torna filho de Deus. O Natal preparado de Deus é este. É um Natal preparado para escravizados que se tornam filhos. Você já se tornou filho? Um garoto se tornou órfão. Foi colocado numa instituição porque não havia ninguém por ele. Chegando a época do Natal, uma família, como acontece com tantas famílias, resolveu receber uma dos internos da instituição para passar o Natal com ela. E foi aquele garoto escolhido. E ele foi para a casa da família para passar o Natal. E lá ele participou da ceia do Natal, prepararam presentes para eles. Mas ele era um estranho que foi recebido na família. Alguém escravizado pela dor do mundo, pela incerteza, pelos maltratos. Estava naquele momento precioso com aquela família que o recebe em amor, em alegria. Mas aquele menino que pertencia a este caminho de abandono, teria que voltar para a instituição para ser cuidado. Dessa história triste, foi o menino que achou graças diante dos olhos da família. E a família
ficou muito apegada a ele naquela experiência, o jeito do rapaz, etc. Mas principalmente por uma comiseração pela história dele e a situação dele. E já no término do dia, pai e mãe da casa ali já comentaram: vamos adotar esse menino. E eles adotaram. O Natal para aquele garoto, o Natal que foi preparado para ele, para o qual ele foi convidado a participar com a família, não foi o Natal de um dia. Aquele Natal se estendeu a vida dele toda. E agora ele passou a ser legalmente não somente filho, mas também herdeiro, partilhando inclusive, quando o momento chegou, da herança que eram dos filhos de sangue daquele casal. Deus preparou o Natal. Você em Cristo é filho, e não somente filho, mas herdeiro para todo sempre. Vamos orar. Faltam-nos palavras, Senhor, para nos expressar diante do Teu Natal, a Tua obra por nós em Cristo, o envio de Cristo. O que dizer? Dentro da nossa limitação, tentamos o melhor, exclamamos: glória, louvor, poder e honra ao Teu nome hoje e para sempre. Onde encontraríamos tal refúgio, tal solução, tal amor, a não ser no Teu Filho Jesus Cristo por nós? Que libertação dos nossos corações inquietos, insatisfeitos, corações culpados e pesados. Que libertação das incertezas que levam as nossas emoções a confusões, ansiedades prementes, depressão profunda até às vezes. Corações que não conhecem, buscam, anseiam, mas não conhecem o significado eterno, aquele que somente podemos encontrar em Ti. Oh Deus, que libertação, o reencontro contigo em Cristo. Aceita, Senhor, nossa gratidão, nosso louvor. Livra-nos, Senhor, dos entendimentos equivocados do mundo e da cultura, que nos traz uma leitura torta, insuficiente de quem nós somos e nossas necessidades e a solução. E firma o nosso coração no Teu Natal preparado de forma tão perfeita. Que Cristo seja realmente o viabilizador deste Natal em nós, seja o nosso libertador, a nossa dádiva, nosso grande presente. E ó Deus, que sempre, sempre sejamos achados na convivência da Tua família, sendo atraídos por Ti de forma irresistível, e assim seja mesmo lá na eternidade. Em Cristo oramos. Amém.